turma, bom dia. Super, hiper, mega segundo ano. E dando continuidade às nossas atividades, teremos agora nossa aula de produção de texto. Vocês irão pegar o livro de vocês de produção e abrir na página 65. O nosso assunto estudado na prova anterior foi o quê? Letra de canção. Inclusive, gente, a prova estava uma maravilha. Vocês já conhecem até aquela música. Então, foi muito fácil. Eu coloquei o vídeo, coloquei a letra da música. E vocês só iriam fazer o quê? Ler o texto e interpretar algo relacionado ao que você entendeu sobre o tema da música. Muito simples, gente. Vocês iriam estar escrevendo 10 linhas, né? Aproximadamente 10, poderia ser de 5 a 8. E assim vocês estariam interpretando e colocando as ideias de vocês no papel. E caso você tenha uma dificuldade para digitar, você pode pedir ajuda do seu orientador sem nenhum problema, tá bom, turma? Então, se você tem essa dificuldade, você pode estar pedindo para alguém digitar. Você faz o texto, você pode pesquisar, você tem de 8 horas da manhã até as 17h30 para realizar essa provinha, né? Então, é muito simples, turma. E assim a gente fez a nossa prova, gostei muito dos textos, né? E vamos continuar avançando, não é isso? Vocês já estão indo para o 3º ano e vocês precisam, né, se fundamentar mais, praticar mais o ato da escrita. Então, a gente precisa aprofundar mais com relação a isso, por isso que eu gosto de cobrar um pouquinho mais nas provas de produção. Então, vamos lá. Então, gente, neste segundo momento, né, das nossas avaliações, nós teremos neste semestre a prova de produção, nós iremos tratar sobre outro assunto, que é relacionado ao quê? Ao texto de divulgação científica. Nós já falamos sobre cartaz publicitário, falamos sobre letra de canção, nós falamos sobre parlendas, né? E assim a gente vai, né, conhecendo vários tipos de gênero textuais diversificados, porque eles são importantes para que a gente possa, né, ler, conseguir interpretar algo. Até no nosso dia a dia, como eu coloquei para vocês o cartaz, a gente está passeando pela cidade, você vê um outdoor, você vê uma placa, é algo que está o quê? Trazendo um determinado assunto e você precisa saber interpretar. Não é isso? Por isso que é importante a gente conhecer esses tipos de gêneros textuais. E aí vocês estarão abrindo o livro na página 65, onde nós iremos falar sobre o texto de divulgação científica. O que vem a ser, gente, um texto de divulgação científica? Olha só, trazendo um contexto aqui para vocês, colocando, né, um conceito sobre este texto. Esse gênero textual, né, que é o texto de divulgação científica. É um tipo de texto expositivo, ou seja, ele expõe o quê? Ideias relacionadas a um determinado tempo. Tema. E ele é argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, né? Já está dizendo, texto de divulgação científica. Algo científico é algo que foi comprovado cientificamente. Ou seja, é algo que você vai pesquisar e você vai encontrar algo concreto, algo relacionado a este tema que lhe traz uma posição, um conceito. Vai estar, se você for na internet pesquisar sobre algo, né, algo mais complexo, é uma coisa mais elaborada. Olha aí o assunto, este mês como está avançando, né? Anteriormente foi mais fácil, mas esse mês o assunto ele já é um pouquinho mais complicado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Simplificando este assunto, né, eu vou dizer para vocês o que vem a ser um texto científico. É algo relacionado a um tema. As palavras elas são de uma linguagem mais complexa, mais difícil, né? E é um
texto ele mais elaborado, como a gente pode ver aqui no nosso livro. Vê aqui, primeiro passo. Certamente você tem curiosidade em saber as respostas para algumas perguntas feitas na letra da canção 8 anos. Né? A gente falou anteriormente aqui nessa letra desta canção 8 anos. E aí, gente, vocês já leram e aí vem alguns questionamentos com relação a isso, né? Aí, olha só, o texto de divulgação científica que você vai ler a seguir, que está sem título, vai responder pelo menos uma delas. Qual será? Aí a gente vai ler aqui, ó. Os cientistas, olha aí como o texto, né? O texto de uma divulgação científica é algo mais mesmo técnico, algo mais relacionado mesmo à pesquisa em si. Por isso que é um contexto, esse gênero ele já é mais complicado do que os que nós estudamos anteriormente. Ó, os cientistas da Universidade de Nashville, no norte da Inglaterra, decidiram investigar a razão de os dedos ficarem enrugados na água por meio de um experimento. Olha aí. Esses textos, eles são relacionados ao que? A pesquisa. Se você busca algo relacionado, né, a um determinado, um experimento, aí você vai fazer o quê? Partindo daí você vai pesquisar. E os cientistas, os grandes estudiosos, terão respostas para isso. Então, remete a isso, né, relacionado a este contexto que nós vamos estudar agora. Conhecer um pouquinho mais. Por isso que eu pedi que vocês fizessem na segunda-feira, eu pedi na tarefa de amanhã, que vocês fizessem uma pesquisa sobre este tema, né? Vai estar lá na atividade fotocopiada de quinta-feira, que é amanhã. Aí vocês vão fazer uma pesquisa e vão montar um cartaz com recorte, colagem, linguagem visual, linguagem verbal, e vocês irão também disponibilizar esse trabalho aqui, né, no site, aqui no Google Sala de Aula. Olha só, ó, eles pediram os voluntários para pegar bolas de gude imensas em um balde d'água com uma mão e passá-la por uma pequena abertura para a outra mão, para colocá-la em um outro local. Os voluntários, com os dedos enrugados pela umidade, completavam a tarefa mais rápido que os voluntários com os dedos lisos. Olha aí, né? Os dedos lisos, né, eles já tinham mais dificuldade. Quem já estava com os dedos enrugados, pelo contato, né, com aquele momento, aquela água, eles já tinham mais facilidade para desenvolver a prova. O estudo sugere que as rugas têm a função específica de tornar mais fácil o manuseio de objetos embaixo d'água. E as superfícies molhadas em geral, o que pode ter sido a vantagem para os primeiros humanos quando procuravam por alimentos na natureza. Então, gente, a gente pode ver, é um texto, né, que fala de algo que tem até uma linguagem mais, né, uma linguagem mais distante do que a gente fala no dia a dia. Então, por isso que ele é necessário que vocês façam bastantes pesquisas relacionados a esse tema, porque ele não está muito simples, né? Ele é um pouquinho mais diferente, mas vocês irão aprofundar um pouquinho mais essa questão dessa pesquisa, né? Então, eu vou passar até mais outro trabalho, trabalho não, mas é que vocês irão realizar mesmo em caderno, né? Que vocês possam estar estudando e já revisando o contexto, né? Para que a gente possa realizar uma prova e ter sucesso na nossa provinha. E aí, gente, para fixar aí o conteúdo de vocês irão responder a página 66 e a página 67. Então, para que vocês entendam melhor o que vem a ser um texto de divulgação científica, o que é? Científica já vem, é algo que lembra o quê? Cientista, ciência. É algo que tem o quê? Você tem que conhecer um determinado tema, né? Se você tem curiosidade ou saber algo relacionado a plantas medicinais, aí você vai buscar, porque tem pessoas que são estudiosas naquela área, né? Naquela área de estudo, e elas vão poder estar respondendo os questionamentos relacionados à prática, ao contexto, né? O tema de plantas medicinais. Então, vai ser um texto que
um texto mais diferenciado, até da nossa linguagem, porque ele vai trazer conceitos relacionados, né, cientificamente, né, falando sobre o quê? Sobre a divulgação científica, algo que a ciência explica. Por isso que o texto ele já é mais de uma linguagem mais distante do que a gente costuma praticar na nossa vivência diária. Então, é para vocês realizarem, né, essa página 66 e 67, né? E aí vocês têm que também estar buscando fazer o trabalho que eu vou passar amanhã, vai estar na atividade de vocês fotocopiada. Mas para que vocês possam realizar este trabalho, vocês terão que ter um pouquinho de trabalho verdadeiramente, né? Mas o trabalho é simples, gente. Vocês vão estar pesquisando sobre o que vem a ser, né, um texto científico. Aí vocês vão fazer como este trabalho? Vocês irão buscar um tema que você tem uma inquietação, ou seja, uma curiosidade sobre este tema, e vai estar montando o seu cartaz e vai fazer esse texto, né, que não precisa ser algo muito elaborado, basta você colocar algumas frases e colocar a imagem relacionada ao tema. Ou seja, é algo que a ciência vai estar explicando, algo que você queira, que você tenha curiosidade em saber. Então, gente, a internet está aí, vocês vão poder estar pesquisando sobre este assunto que você vai estar escolhendo, né? Que vai ficar a critério de vocês. O trabalho é simples, tá bom? E aí vocês podem estar colocando até na nossa próxima aula será o quê? Nossa aula de produção de texto será na quarta-feira, né? Então, eu posso deixar que vocês estejam postando esse trabalho até a sexta-feira que vem. Sexta-feira, dia 11, tá bom? É um trabalho simples, né? E é algo relacionado que eu trouxe lá, não é no caderno meia pauta, é no cartaz mesmo, que vocês terão que realizar, tá bom? Então, turminha, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Inclusive, amanhã, quinta-feira, nós teremos aula online, gente, tá bom? E assim a gente vai vendo, né, que as aulas online, às vezes, está demorando um pouquinho para segurar, gente, mas é questão mesmo de internet, tudo bem? Aí, mas só que do meio para o fim vai dando certo, mas é porque todo mundo ao mesmo tempo utilizando a ferramenta, né, fica um pouquinho complicado, tá bom? Às vezes a internet vem a cair, mas Deus é mais e vai dando tudo certo. Pois, gente, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estejam aqui me perguntando. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Tchau. Beijos.